Pessoal, é o seguinte, no vídeo passado eu reagi a uma mãe que disse que tem uma espécie de inveja da filha. Não é bem inveja, é sabor inveja. Eu reagi, dei a minha opinião, mas eu achei um assunto extremamente importante e interessante. Eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho. Eu separei alguns depoimentos aqui pra gente trocar uma ideia também, vai ser legal. E só pra vocês ficarem inteirados do assunto, o vídeo foi esse aí. Duvido alguém ter coragem de chegar aqui e falar da inveja que sente dos próprios filhos. Eu estou lutando contra esse sentimento no momento, mesmo sabendo que o meu jeito de ter inveja dos meus filhos não é o jeito tóxico. Não é o jeito que eu vou atrapalhar a vida deles ou deixar a vida deles mais difícil por causa dessa inveja. Tipo, poxa, se eu não tive, por que eles vão ter? Muito pelo contrário, eu sempre penso, eu não tive, mas eles vão ter. Só que quando eles têm, vem o sentimento de, cara, porque eu não tive também? Nem foi tão difícil assim. Nem foi tão difícil assim oferecer isso. Por que eu não tive? Toda vez que eu vejo os meus filhos vivendo algo que dá um misto de sensação de orgulho por ter conseguido, apesar de tudo, e uma inveja porque eu queria ter também. E eu me sinto mal de ficar com inveja deles. Agora mesmo eu tô escutando a Sofia ali brincando com o pai dela. Sabe quando eu brinquei com o meu pai? Se vocês aí quiserem assistir esse vídeo na íntegra, se inscrevam no canal. Clique ali no botãozinho dos vídeos que ele vai estar lá. Não tem erro. Bom, dado o recado, James, puxa a vinheta aí pra gente. Bom, vamos começar com esse comentário aqui que eu achei extremamente interessante. Vamos lá. Amiga, eu não acho que isso seja inveja. Acho que são só seus gatilhos e a sua vontade de poder cuidar da sua criança interior da mesma maneira que cuida dos seus filhos. Por isso digo, cuide da sua criança e não se culpe por seus traumas. Não foi você a responsável por gerá-los. Bota pra fora que ajuda. Eles doerão cada vez menos. Bom, só por desencargo de consciência eu coloquei aqui no Google, definição de inveja, e apareceu isso aqui. A inveja é uma emoção complexa caracterizada pelo desgosto, dor ou ressentimento diante da felicidade, conquistas ou bens de outra pessoa, frequentemente acompanhada pelo desejo de possuir o que o outro tem. Então até aqui é o que ela relatou ali no vídeo. Ou de que o outro perca essa vantagem. Aqui já foge um pouco do que ela falou. É um sentimento de inferioridade e insatisfação pessoal. Ou seja, talvez seja uma meia inveja. Bom, independente do que seja, querendo ou não, é um trauma. E traumas precisam ser tratados. E na minha opinião, um bom psicólogo iria ajudar. Olha o relato dessa moça aqui. Lembro que desde criança minha mãe imaginava que, caso eu trabalhasse, eu seria faxineira, porque era o máximo que as mulheres da minha família conseguiam fazer. O dia que ela se deu conta que eu realmente ia fazer faculdade e ter uma carreira, sem que ela e meu, provavelmente pai, pagassem porque nunca tiveram condições, ela me acusou inúmeras vezes de ter mania de grandeza. E é isso que eu não entendo, cara. Por que que alguns pais eles são assim? Fazer isso é literalmente passar uma mensagem. E a mensagem é a seguinte: nós não acreditamos no seu potencial. É literalmente os pais se colocando num patamar muito maior do que os filhos. É como se eles estivessem dizendo: se eu não tive capacidade de fazer, você também não tem. Quem é você? É uma visão de mundo minúscula, sendo que deveria ser o contrário. Cara, é complicado. Olha esse outro relato. Ontem eu conversei com meu filho e contei que ganhei minha primeira cama. Eu tinha 12 anos. Ele com 15 hoje me perguntou: como assim? Onde tu dormia, mãe? Eu respondi: no sofá. Eu tinha que esperar todos da casa irem dormir. Ele ficou tipo: mas o vô era muito pobre? Eu respondi: não. Só que não era uma prioridade. Doeu. Porque meus pais tinham casa, carro, bebiam, etc. Acho que tenho inveja disso. Ser prioridade na vida dos meus pais. Nossa, cara, imagina uma criança passando por isso. E não é uma dúvida, era uma certeza. Quando ela era criança, ela tinha certeza de que não era prioridade para os pais dela. Por isso que eu falo, cara, ser pai é muito difícil. Muita gente acha que é extremamente fácil e que com o tempo você vai aprendendo, mas, cara, não é bem assim. Porque se você não tiver um bom plano para os seus filhos garantirem traumas, é isso aqui. Esses traumas eles vão carregar pro resto da vida deles. Definitivamente criar filho não é fácil.
faço, cara? Meu Deus, eu falei isso esse fim de semana. Eu tenho 33 anos e ainda tô nessa. Quando vai passar? Ou seja, é um sentimento que muitas pessoas têm. A questão é que, percebendo isso, o próximo passo é tentar consertar. Eu tenho inveja da minha, mas é uma inveja explicável. Ela tem uma infância completamente diferente da minha. Tem uma infância que eu gostaria de ter tido. Eu fui com meu marido buscar ela de carro, me lembrei que queria ter vivido isso, estudado em uma boa escola. Ela ter uma mãe que faz o dever de casa com ela, uma mãe que não bate, ela ter roupas que não são usadas de doação, enfim, não é uma inveja de querer o que ela tem hoje. Acho que é a minha criança que tem inveja dela. Por meio dela, eu me curo. Falei para minha filha que estava com inveja dela em X situação e ela, como que você fala uma coisa dessas? E eu, amore, todas as mães sentem isso, a maioria só não fala. Tá, é meio confuso. Ela falou que todas as mães sentem isso. A maioria só não fala, então não são todas. A questão é que eu não acho que foi uma boa ideia falar para sua filha isso. Porque aí, dependendo de como ela raciocina, todas as vezes que ela ganhar um presente, ou todas as vezes que ela quiser compartilhar um momento bom com a mãe, talvez ela pense muitas vezes se realmente isso é uma boa ideia. Porque eu acredito que uma filha que ama a mãe não quer ver a mãe com inveja. Como vocês viram, isso dói. E como eu disse, dependendo de como é a personalidade da filha dela, ela pode acabar se retraindo. E a chance de nascer um pequeno trauminha é grande. Talvez esse sentimento realmente seja mais comum do que a gente imagina, mas não é porque é comum que isso tem que acontecer. Eu acredito que se é um mal, a ideia é tentar se livrar dele. E repetindo pela 20ª vez, terapia é o melhor caminho. Vou te ensinar um exercício mental para você nunca mais sentir isso. Pense o seguinte: tua filha é a obra das tuas mãos. Quando ela tem, vive, experimenta o que você não teve, significa que você venceu e superou a tua mãe e teu pai. Essa dor que você sente não é inveja, é a memória emocional inconsciente das tuas experiências dolorosas na idade da tua filha, entendeu? Isso não é inveja, você está apenas revivendo a dor ao entrar em contato com o que você não teve. Se alegre, pois você venceu, você conseguiu filtrar toda a maldade que te fizeram. Que Deus abençoe toda a tua casa, querido. Bom, eu acredito que não é tão simples assim. Não é como se a mãe do vídeo já não estivesse fazendo isso. A dica de diamante: rompa com seus pais. Família só é sagrada, entre aspas, até a página 2. Se te fez mal, abandone. Se você for capaz de fazer isso, vai ver que é absolutamente libertador. Eu acho que depende. Depende porque pessoas, elas passam por amadurecimento. E isso acontece não somente quando a gente é jovem. Adultos também passam por isso. Eu acredito que muitos pais também agem, às vezes, por imaturidade. E aí depois que o filho tá velho, eles percebem que fizeram coisa errada. A questão é que se a família não tem uma habilidade comunicativa refinada, aí realmente tudo vai pros ares. Mas se todo mundo ali sabe se comunicar, em algum momento esse assunto vai ser trazido à tona. E aí é o momento de perdoar, entender o que eles fizeram de errado, entender o que essas más escolhas do passado resultaram, porque uma coisa a gente não pode negar: situações ruins muitas das vezes geram pessoas fortes. E pessoas fortes que eu digo é na questão psicológica. Tem muita criança que passou dificuldade e depois de adulta se tornaram pessoas extremamente competentes. Pessoas completamente competentes para lidar com o caos lá fora. E é claro, essa competência geralmente também carrega alguns traumas. E aí nesse caso a pessoa ela precisa enxergar o copo meio cheio. E parando para pensar, cara, eu acredito que muitas pessoas que tiveram a infância perfeita, sem nenhuma dificuldade, hoje podem se sentir meio mal, porque talvez tenham se tornado pessoas não capazes de suportar o caos lá fora. Porque, querendo ou não, para você sobreviver hoje, você precisa ser meio casca grossa, cara. Enfim, é um longo papo. Infelizmente, tem pais e mães que têm essa inveja e não têm a consciência e por isso se tornam maus pais. E atazanam os filhos e ferem os filhos. Eu sinto diferente. Algumas coisas que eu não tive e posso proporcionar ao meu filho me trazem realização. Eu penso, nossa, se eu tivesse tido isso, eu ficaria muito feliz. É isso, me deixa tão feliz. Sempre que eu faço coisas que eu gostaria de ter vivido por ele, eu me sinto realizada. Parece que é comigo. Eu me sentiria mal se eu não conseguisse proporcionar e tivesse que pensar, poxa, eu não consegui dar para ele do mesmo jeito que não me deram. Isso sim me frustraria muito. Repetir me frustraria. Entendi seu ponto, mas tenta internalizar
essa outra narrativa para se curar desses traumas. Tá, eu acho que essa moça não entendeu muito o ponto do vídeo. Vocês romantizam um negócio extremamente estranho. Procure ajuda profissional. Ter mais de 30 e sentir isso é extremamente preocupante. Não importa a dificuldade que você enfrentou na infância. Vai por mim. A gente vai no máximo empatar. Pior que eu vai ser bem difícil. Eu só consigo sentir alegria e alívio quando vejo que minha filha está tendo uma vida muito melhor que a minha durante o crescimento dela. Eu concordo um pouco com esse cara. Na verdade, eu também acho isso estranho. É exatamente por isso que a pessoa precisa buscar ajuda profissional. E não é porque é comum que seja ok, que não deva ser tratado. É um trauma que, se não for curado, vai ferir ela constantemente, vai ferir o marido dela, porque marido nenhum quer ver a esposa nesse estado. Se essa informação de alguma forma vazar para a filha, pode ser que ela também fique triste, pode ser que em algum momento ela deixe de compartilhar momentos bons com seus pais, justamente por conta desse sentimento que nasce toda vez que a filha se dá bem. Então, assim, ruim é. Eu não sei se esse sentimento é estranho, como ele disse, porque algo estranho talvez não seja comum, e comum é, mas no final das contas dá no mesmo, buscar ajuda com um profissional. Não foi doeu filho e na verdade nem foi inveja, mas semana passada eu vi uma mãe e uma filha no local onde eu trabalho conversando tranquilamente, rindo uma pra outra, onde uma ia a outra ia, igual amigas da adolescência, sabe? Eu me peguei olhando e sorrindo de forma leve, tranquila e pensando, queria que a minha mãe tivesse sido assim comigo. Ela também não foi assim, parceira com as minhas irmãs. Mas, sinceramente, não compensa ficar pensando nisso, porque já passou e nada vai mudar. Minha infância não vai voltar, minha adolescência não vai voltar, as coisas em que eu gostaria de ter compartilhado com ela não vai acontecer e muitas eu provavelmente já esqueci. Eu vi parcerias entre mães e filhas de perto, eu via o convívio entre as minhas amigas e as mães delas, tinha correção, como tinha que ser, e tinha muita parceria. Minha mãe não recebeu essa atenção também. Muito menos a minha avó. Eu sou da geração que está disposta a quebrar o ciclo, mas muitas das vezes me vejo pensando de como fazer. Talvez se eu tivesse vivido, eu soubesse, mas eu sei o que não fazer, então tudo bem. Eu acho que nós, seres humanos, temos uma habilidade extremamente perigosa que é voltar no tempo aqui dentro. E repetindo, eu acho isso muito perigoso, porque se a gente não conseguir controlar essa espécie de superpoder, a chance da gente voltar meio melancólico é grande. Eu acho que, como essa moça do último comentário falou, o lance é pensar no hoje. Às vezes a gente se pega pensando em alguns momentos que passaram, às vezes um momento de infância, sei lá, eu mesmo me lembro da época que eu ficava na rua empinando pipa com os meus amigos, jogando bola, até quando eu ia pra escola, cara. E eram momentos legais, sabe? A questão é que, apesar de fazer isso de uma forma até que meio constante, eu repito o que eu disse. Eu acho perigoso, porque eu sempre volto meio melancólico. E automaticamente eu tenho um outro pensamento que é o seguinte: com certeza absoluta, daqui a 20, 30 anos, eu vou lembrar dos momentos que eu tô vivendo hoje e vou sentir muita saudade. E aí eu me sinto meio idiota, sabe? Porque o hoje eu tô vivendo exatamente agora. Por que que eu não aproveito o máximo que eu posso? É bom lembrar do passado, mas ao mesmo tempo, foda-se o passado. Vamos viver o agora, cara. E isso serve pra essa mãe também, pra todas as mães que olham pra suas filhas, pros seus filhos, de alguma forma sentem essa inveja. Ao invés de pensarem, ai, como eu queria ter vivido o que ela tá vivendo, viva junto com ela. Poxa, cara, eu não tinha um álbum de figurinha quando eu era criança. Que merda, meu filho tá tendo. Compra um álbum de figurinha pra você também, cara. Nossa, meu filho abrindo os Buster. Caramba, eu não tinha dinheiro pra comprar Buster Pokémon. Caralho, é uma ótima oportunidade pra você fazer uma coleção junto com ele. Compra um deck e batalha com ele. Foda-se o que vão pensar. Aproveita o hoje, cara. Bom, e essa é a mensagem desse vídeo. Foi um vídeo um tanto quanto diferente, de um tema mais específico. Eu gostaria de pedir uma coisa pra vocês. Vocês aí têm algum sentimento que se pareça com isso? Um sentimento que às vezes te leva pro passado automaticamente? Se tiver, comenta aí pra gente trocar ideia. Eu acho que fazer vídeos assim é bom porque aproxima a gente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou fazer mais, hein? É sério. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.